Olha só, o Alexandre de Moraes pela primeira vez respondeu ao caso das mensagens que teriam sido feitas pelo Vorcaro contra ele. Segundo está se dizendo aqui, essas mensagens não eram para ele, tá? Ele está dizendo que os dados telemáticos não batem com o ministro, ou seja, que não foi para o celular do ministro que o Vorcaro estava falando, né? E o que pode indicar que realmente não foi. Pode ser que o Alexandre de Moraes tenha usado um outro celular que não é o celular dele oficial. Não seria estranho de se imaginar esse tipo de coisa. Um auxiliar dele ou alguma outra pessoa, né? Agora, isso é tudo uma coisa muito fácil de resolver, porque se tem esses dados ali, você tem o número do celular que está nesse caso. E o número de celular que está nesse caso, dá para saber de quem que é esse número de celular, né? Então, ou seja, me parece uma estratégia ousada do Alexandre de Moraes apelar para isso, tá? Se for, por exemplo, uma pessoa próxima a ele ou algum intermediário que passava informações para ele, isso pode complicar ele mais no final. Ele já está complicado, tá? Aqui, ó. Ministros do STF veem como grave e difícil de explicar as mensagens entre Moraes e Vorcaro no dia da prisão do banqueiro em 2025. O Alexandre de Moraes disse que não foi com ele, mas isso é fácil de descobrir. Vamos entender esse caso aqui. Eu sou Peter Turguni, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Alan do TI, Alcolumbre Rocambole do Purgatório e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, o Alexandre de Moraes disse que as mensagens de Vorcaro no dia da prisão do banqueiro não foram para ele. Aqui, ó, segundo o blog da colunista Malu Gaspar, Vorcaro trocou mensagens com Alexandre de Moraes no dia que foi preso pela primeira vez. Então a gente falou sobre isso, né? Tem a matéria da Malu Gaspar falando que o Vorcaro tirava print da tela e mandava e coisa e tal para uma pessoa identificada na agenda do Vorcaro como Alexandre de Moraes, né? Agora, análise técnica realizada nos dados telemáticos de Daniel Vorcaro, tornados públicos pela CPMI do INSS, constatou que as mensagens de visualização únicas enviadas por ele no dia 17 de novembro de 2025 não conferem com os contatos do ministro Alexandre de Moraes nos arquivos apreendidos. Então, o que está se dizendo aqui é que o celular, embora estivesse registrado na agenda do Vorcaro como Alexandre de Moraes, não era para o Alexandre de Moraes. O que não seria surpreendente, tá? Eu conheço um monte de gente que usa outros celulares também exatamente para evitar esse tipo de situação. Você tem o celular oficial, né, e tem o celular que o pessoal usa para outras coisas aí que, né, caso dê ruim, não, esse celular não é meu não, isso não tem nada a ver com isso. Celular de fulano de tal, ele é outra pessoa aí, né? É isso que o Alexandre de Moraes está fazendo? Eu não sei, ele está dizendo que não é dele. Mas aí surge a pergunta, quem que o Vorcaro colocaria no contato dele ali, né? De quem que é esse celular que o Vorcaro estava mandando essas mensagens, né? Então tá aqui, ó, uma reportagem publicada na madrugada dessa sexta-feira, dia 6, pelo blog da Malu Gaspar, trouxe prints de mensagens atribuídas ao Daniel Vorcaro, enviadas ao ministro Alexandre de Moraes no dia 17 de novembro. A gente já explicou aqui, já fiz um vídeo sobre isso, aquelas mensagens que ele copiava ali, botava o print do bloco de notas e botava como se fosse nude, né, como se fosse uma mensagem para pagar automaticamente, e daí a outra pessoa lia lá do outro lado, né? Segundo a nota, os prints das mensagens enviadas por Vorcaro estão vinculados a pastas de outras pessoas de sua lista de contato e não constam direcionadas ao Alexandre de Moraes. Olha só que explicação enrolada que ele dá aqui, tá? Aqui, ó, a análise técnica realizada dos dados telemáticos de Daniel Vorcaro, tornados públicos pela CPMI do INSS, então aqui já tem a primeira coisa, tá? Ele está acusando a CPMI do INSS de ter vazado os dados públicos do Vorcaro, né? Pode ter sido isso que aconteceu? Pode ter sido a PF também, porque a gente sabe que já tinha vazado coisa antes pela PF, então, e CPMI vaza mesmo essas coisas, né? Mas não sei se foi a CPMI que vazou. Ele está dizendo que foi a CPMI que vazou. Ele está dando essa dica que foi a CPMI que vazou. Ele está botando a culpa na CPMI do INSS, né? Aqui, ó, constatou-se que as mensagens de visualização únicas enviadas por ele no dia 17 de novembro de 2025 não conferem com os contatos do ministro Alexandre de Moraes nos arquivos apreendidos. Então, parece que nos arquivos apreendidos existe uma pasta específica de contatos com Alexandre de Moraes. Estranho isso, né? Mas essas mensagens do dia 17 de novembro não conferem com os contatos nesses arquivos.
No conteúdo extraído do celular do executivo pelos investigadores, os prints dessas mensagens enviadas por Vorcaro estão vinculados a pastas de outras pessoas de sua lista de contato e não constam como direcionados ao ministro Alexandre de Moraes. Olha só, isso aqui não quer dizer absolutamente nada. Por quê? O que a Malu Gaspar explicou é que ele escrevia o print no bloco de notas, tirava o print e mandava para a pessoa. Então, onde está esse print não interessa, está lá no rolo de câmeras, né, no rolo da câmera do celular dele, ou ele gravou em alguma pasta, em algum lugar, ele está dizendo que está em pastas de outras pessoas, não foram enviadas para ele, né? Inclusive aqui, ó, o Sam Puncher explica um pouco dessa lambança, tá? Ele fala aqui, ó, é uma explicação frágil, por quê? Ele está falando que os prints não estão nas pastas com a conversa com ele, porque o material foi distribuído em pastas, tá vendo aqui? Ele está mostrando aqui como é que é o material que eles receberam aqui. Ó. Mas o material dentro dessas pastas está desorganizado, não necessariamente um contato está na mesma pasta que as conversas atribuídas a ele. E a matéria publicada no Globo foi além desse material que outros jornalistas, como eu, obtivemos. A Malu Gaspar tem algum contato na Polícia Federal, né? Então, eu não sei não, cara. Eu tô achando que isso aqui tá tão frágil, essa explicação do Alexandre de Moraes. É explicação mesmo, o cara tentando dizer não, que o batom da cueca é que eu escorreguei, caí, não sei o que lá, e aí minha calça baixou, e a minha cueca encostou não sei aonde. Aquela explicação que, putz, olha, eu acho que vai dar ruim para Alexandre de Moraes com isso aqui. Uma má explicação é pior do que você dizer a verdade, tá? É pior do que falar a verdade e confessar. Isso aqui vai piorar a situação dele. A mensagem e o respectivo contato estão na mesma pasta de computador de quem fez os prints do Vorcaro. É lógico, porque o print foi tirado na coisa do Vorcaro. O Vorcaro mandou esse print para você, Alexandre. Não tem esse negócio, né? Aqui. Ou seja, fica demonstrado que as mensagens estão vinculadas a outros contatos telefônicos no computador de Vorcaro, jamais ao ministro Alexandre de Moraes. Então, o que ele pode estar querendo dizer aqui é que essas mensagens foram mandadas para outra pessoa. Mas aí eu lembro para vocês, lembra que teve aquela mensagem no dia 30 de outubro, em que ele falava que não, que olha só, que você, tudo tá caindo nas suas costas, e não sei o que lá, que você é uma figura referência no Brasil. Cara, essa mensagem só pode ser para o Alexandre de Moraes. Não tem outra pessoa que encaixe isso no Brasil para ser encaixado para essa mensagem. É só o Alexandre de Moraes mesmo. E foi exatamente no dia que o Alexandre de Moraes foi apontado como o cara responsável por ver da Operação Contenção no Rio de Janeiro. Lembra quando a polícia entrou lá no Morro do Alemão e matou um monte de gente, coisa e tal? Então, ou seja, ele estava falando com o Alexandre de Moraes. Então pode ser que o Vorcaro usasse isso em nome de outra pessoa, mandasse até para um telefone de outra pessoa, porque, lembra? Pode ser que o Alexandre de Moraes usasse um outro telefone para conversar com o Vorcaro. Não seria uma coisa muito estranha, não, né? Você ter um telefone que não está registrado no seu nome para conversar essas coisas mais sensíveis. É uma possibilidade, né? Os nomes e contatos das pessoas vinculadas aos respectivos arquivos não serão mencionados no presente nota em virtude do sigilo decretado pelo ministro André Mendonça, mas constam no arquivo que a CPMI do INSS disponibilizou para toda a imprensa. Então o que ele está dizendo aqui é que naquele arquivo tem o nome da pessoa para quem esse coisa teria sido mandado. E ele está acusando, portanto, a Malu Gaspar de ter feito maldade. Olha só, isso aqui, o Alexandre de Moraes está acusando a Malu Gaspar de ter feito maldade. Por quê? Porque, segundo ele está dizendo, ali está claro para quem que seria essa mensagem e, bom, eu não sei, eu não tenho acesso a esse arquivo. A gente até sabe aqui, ó, tem um pessoal colocando aqui, ó, o Pedro Novaes está dizendo aqui, ó, vou trabalhar hoje, saiu um PDF de 1.500 páginas das conversas de Vorcaro. Seria o arquivo que a imprensa recebeu com todas essas conversas e que, segundo Alexandre de Moraes está dizendo, estaria deixando claro que essas mensagens não eram para o Alexandre de Moraes, eram para outra pessoa. Que outra pessoa? Que outra pessoa faria sentido isso? Não tem lógica esse tipo de coisa, né? Então, eu não sei, vamos ver o que vai acontecer com isso daqui. Vamos ver qual que é o resultado disso. O Alexandre de Moraes deu uma desculpa muito torta aqui, muito, né, enrolada, que não dá para explicar direito o que ele está querendo dizer com isso. Ele está dizendo que essas mensagens foram para outra pessoa, para outro celular. Quem é essa pessoa? Né? Que lógica é essa? Né? Enfim, mas pode ser que realmente isso esteja alguma coisa errada. Né? Agora a gente sabe também que a Mariana Muniz perguntou para os ministros do STF que viram como muito grave e difícil de explicar essas mensagens entre o Moraes e o Vorcaro no dia da prisão, né? Então, de novo, temos que ver isso daí, o que tem de prova de cada lado aqui. O Alexandre de Moraes está firme dizendo que não foi com ele.
Eu fico feliz com isso, porque como eu falei para vocês, seria mais difícil argumentar se ele dissesse que não, foi para mim mesmo as mensagens, e eu estava conversando ali com ele, porque, pô, eu não tenho nada a ver com esse cara não, e eu estava com medo dele fugir, eu sabia da operação, porque eu sou ministro do STF, eu sei de tudo, mas eu não queria que ele fugisse, então eu estava ali falando com ele, dizendo que não sei o que lá e coisa e tal, fica aí que vai dar tudo certo, não sei o que, sendo que eu estava, na verdade, querendo impedir que ele fugisse do país, né, para a polícia conseguir prender ele, né. Se fosse esse o argumento do Alexandre de Moraes, seria um argumento muito mais lógico e ele sairia muito melhor dessa história, apesar de que, mais uma vez, ele teria que mostrar o celular dele para provar esse tipo de coisa, né? Então, por isso que ele preferiu dizer, não, ele não falou comigo, não tem nada a ver com isso, não encostei em nada, não tem nada a ver com isso. Essa foi a estratégia dele. Quem tem mais informações sobre isso daqui é que vai esclarecer esse troço, provavelmente o André Mendonça, né? Aqui, ó, o problema é que ficou muito feio. Tá o pessoal se perguntando aqui, o que precisa acontecer mais para afastar o Moraes do Supremo? Realmente, essas conversas são absurdas, é uma coisa que tem que tirar o cara de qualquer jeito. Oposição pede prisão de Moraes e cresce pressão por ética no STF após mensagens vazadas por Convocaro. Tá ficando estranho isso daqui. De novo, se essa desculpa do Alexandre de Moraes foi uma coisa muito fuderosa, realmente ele conseguiu... Não, ele estava falando com outro cara. Tem um outro cara chamado Alexandre de Moraes, que é, sei lá, advogado dele em alguma vara lá de São Paulo, de Brasília, não sei o que lá. Pode ser isso? Pode ser, não sei, né? Às vezes é, né? Mas não sei, pode ser que seja um caso desse. Ou pode ser que não, pode ser que seja um celular do próprio Vorcaro, do próprio Alexandre de Moraes, que eles usavam para se comunicar, para não dar na pinta que era o Alexandre de Moraes, mas a polícia já identificou que é o Alexandre de Moraes, tanto que botou no artigo lá, no arquivo lá, indicando que eram coisas para o Alexandre de Moraes, né? Então, das duas, uma, chegou num ponto agora de ruptura. Ou realmente o STF vai ter que prender o Alexandre de Moraes por causa dessas mensagens, ou então o STF vai prender a Malu Gaspar, porque a Malu Gaspar teria divulgado essas mensagens de forma adulterada, de forma a dar a impressão que era o Alexandre de Moraes, quando não era o Alexandre de Moraes ali. Qualquer uma das duas coisas, eu vou falar um negócio para vocês, vai ser uma confusão grande, cara. Eu espero que seja o Moraes preso, né? Aqui, ó, mensagens entre Vorcaro e Moraes animam a oposição por impeachment de ministro do STF. Independente de qualquer coisa, ficou feio pra caramba pro Moraes. Então, a gente tem duas opções. Como é que tira o Moraes no final? Ou o Mendonça manda prender o Moraes, é uma possibilidade, a gente não sabe. O Moraes está falando aqui, está argumentando essas coisas aqui, que não era eu, que era um amigo com o mesmo nome, não sei o que lá, e né, meu primo, sei lá qual é o argumento que ele está usando aqui, porque está confuso pra caramba essa nota dele aqui. Ou isso, ou então a Malu Gaspar vai ter problemas, meu amigo, vai ter problemas sérios com isso daqui, né? O Nicolas acionou a PGR e pede que analise a prisão preventiva de Moraes. Ninguém tem dúvida que o Gonê não vai fazer isso, o Gonê não vai fazer a prisão preventiva do Moraes. Mas é uma boa jogada do Nicolas pedir isso. Isso seria o correto, tá? Pedir a prisão preventiva do Alexandre de Moraes. Se ele está envolvido nesse caso, se é essa a situação, ele tem que ser preso mesmo, né? Agora, o Mendonça diz que o inquérito do Master seguirá as provas, mesmo se o caminho levar a integrantes do STF. Então ele está dizendo que, olha só, vai seguir as provas. Agora tem que ver se tem evidência disso mesmo. Que evidências que são essas? E qual que é essa desculpa que o Alexandre de Moraes botou nessa parada? Essa desculpa que ele arrumou pode, por um lado, realmente exonerar ele, era outra pessoa, ou pode complicar ele de vez. Porque se ele tentou um celular de amigo, um celular estranho, para conversar com o Vorcaro, né, e isso é uma coisa que o pessoal usa muito, ele vai acabar mais implicado, ele fica mais feio para ele ainda. Vamos ver qual vai ser o resultado disso daí, né? O fato é que Vorcaro tem contato com Moraes desde 2023, mostram os dados da PF. Ou seja, a informação que está da PF, que teria vazado a partir da CPMI do INSS e coisa e tal, esses dados mostram que o contato deles era comum. Assim, não é uma coisa muito fora, não. Agora, você pode imaginar que eles tinham um contato mais aberto no início, mas quando começou a ter problema com o Banco Central e coisa e tal, que o Alexandre de Moraes resolveu tomar cuidados adicionais, né? Não faz o seguinte, para a gente não ficar conversando no meu número aqui, vamos conversar com esse outro número aqui, ó. Eu arrumei um número aqui de uma secretária minha, de um amigo meu aqui, a gente conversa com ele, que se der merda, não, você está conversando com fulano lá, um cara lá, um advogado lá, pode ser isso. Mas se for isso, vai ser descoberto, tá? Se for isso, eles vão descobrir esse tipo de coisa. Vai ficar feio para Alexandre de Moraes de qualquer forma, né? E outra coisa que a Malu Gaspar coloca aqui, ó, é que com essa nova prisão, o Vorcaro não terá alternativa que não seja partir para delação.
No momento que o Vorcaro delatar, meu amigo, aí não interessa se era o celular A, B ou C. O que ele falar, meu amigo, vai pegar o Xandão de cara nisso daí. E não vai ser só ele, tá? Porque tem um monte de gente nessa história. O sicário lá que foi suicidado por alguém, não sei, tá vivo ainda, parece, né? Tentaram suicidar o cara, né? E essa situação pode ficar complicada. Cara, das duas, uma. Depois dessa nota do Moraes aqui, ou a Malu Gaspar vai pra cadeia, ou o Moraes vai pra cadeia. Eu acho que vai ser o Moraes, mas vamos ver. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.